Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar sobre fatoração. Então fica aí porque esse tema ele é muito importante para todos os seus cursos de cálculo, tanto no cálculo 1, como no cálculo vetorial, como cálculo 2 e cálculo 3. Então, se você aprender bem a fatorar, você vai ver como muitas situações você vai conseguir enfrentar com bastante facilidade. Então, fica comigo até o final para que você fique craque na hora de fatorar. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, vamos iniciar aqui nessa parte de fatoração. Ô, professor Adriano, mas o que é mesmo fatorar? Fatorar, pessoal, é o seguinte: se eu tenho um polinômio aqui de grau 2, então fatorar ele quer dizer, será que eu consigo escrever ele como um produto de dois polinômios de grau 1 que são irredutíveis? Irredutíveis. E o que é irredutível, né? Bem, irredutível é como se fosse o semelhante de número primo. O que é um número primo? É quando ele é divisível só por ele mesmo e por 1. Aqui é a mesma coisa. Irredutível, um polinômio é irredutível quando ele for divisível só por ele mesmo ou por 1. Beleza? Pronto. Então, lembra que eu falei para vocês na aula de produtos notáveis que, a diferença entre dois quadrados era uma coisa muito importante que ia aparecer bastante? Então, pronto. Eis que eu coloquei o primeiro caso justamente para vocês. Então, isso aqui, como é que a gente coloca? Vai ser, a gente pega a raiz quadrada do primeiro, então vai ficar 2x, menos a raiz quadrada do segundo, 5, vezes, aí você repete colocando um mais. Simplesmente assim. Beleza? Pronto. Fatoramos aqui num produto de dois polinômios irredutíveis. Tá beleza? Ô, professor Adriano, e onde é que cai esse negócio de fatoração mesmo? Vou dar um exemplo aqui. Em cálculo 1, na parte de limites, como é que vai aparecer para vocês? Professor, limites, eu nem sei o que é. Não se preocupa, tá? Só para você ver que vai aparecer, eu vou te dar uma ideia mais ou menos por cima, só para você ver da importância de saber fatorar. Olha só. Então vai aparecer um negócio assim, limite, quando x tende a 5 sobre 2, de 4x² menos 25 sobre 2x menos 5. Tá? Então imagina só o seguinte, quando a gente tem uma função que eu peço calcule f de 5 sobre 2, né? O que é que você vai fazer? Você não vai pegar onde tem a variável e vai substituir o valor de x por esse número? Pronto, então vamos pensar que a gente vai fazer isso aqui também no limite. Bem, quando eu substituir aqui, tá, no numerador, como eu já sei que ele é decomposto dessa forma, claro que a gente não saberia, mas como eu já sei, então quando eu substituir x por 5 meios, isso aqui vai dar 0. Tá certo? Vamos ver, professor, vamos ver, bota aí. Vamos lá. Então vai ficar 4 vezes 5 meios ao quadrado seria o quê? Seria 25 sobre 4 menos 25. E aqui embaixo, aqui ficaria 2 vezes 5 sobre 2 menos 5. Tá? Aí olha só, esse 4 eu posso simplificar com esse 4, porque é um produto. E aí eu fiquei com 25 menos 25, que é 0. Aqui é a mesma coisa, simplifica esse 2 com esse 2, 5 menos 5, que é 0. 0 sobre 0. Isso aqui, é uma indeterminação na matemática, não existe. Então, eu não poderia calcular esse limite, tá bom? Digamos que o limite é só substituir, beleza? Então eu não poderia calcular o limite, porque daria um absurdo. Aí olha só o que é que a gente iria fazer. Bem, mas esse de cima aqui eu sei fatorar. Então olha só, quando a gente fatorar, esse limite aqui, né? Ele agora vai ficar assim, 2x menos 5, 2x mais 5 sobre 2x menos 5. Como isso aqui é um produto em cima, eu posso simplificar esse 2x menos 5 com esse 2x menos 5 daqui. Então, olha só,
eu acabei ficando com isso, ó, x tendendo a 5 meios de 2x mais 5. E agora, se eu substituir o valor de x por isso aqui, olha o que é que acontece. Vai ficar 2 vezes 5 meios mais 5. Simplifica aqui, vai ficar 5 mais 5, que é 10. Tá? Ou seja, fatorar no limite vai ser muito útil para a gente se livrar de certas indeterminações que vão aparecer. Então, estou mostrando aqui para vocês verem o quão é importante vocês saberem fatorar. Beleza? Então, vamos continuar aqui, vamos para o item B. Então, para esse item B aqui, antes da gente começar a fatorá-lo, eu quero chamar a atenção para vocês. Quando você tem um polinômio de grau 2, né, que a gente tem um polinômio aqui, b de x igual a x quadrado mais bx mais c, né? Um polinômio de grau 2 em geral, onde a, b e c são números reais, né? Então o que a gente tem é o seguinte, né? Quando o delta é positivo, a gente tem que esse polinômio, ele vai ter o quê? Duas raízes reais que eu vou chamar de x1 e x2. E a gente sabe que essas raízes, elas são distintas, tá? x1 é diferente de x2. E aí o que é que acontece? Quando eu sei que x1 e x2 são raízes de um polinômio, eu posso sempre fatorá-lo da seguinte maneira. No produto dessa forma, ó, x menos x1, x menos x2. Tá certo? Então, uma forma de você fatorar um polinômio de grau 2, quando você sabe das raízes dele, é você fazer isso. Ele sempre é fatorado dessa maneira. X menos x1, x menos x2. Sempre mesmo, professor, desde que, tá? Aí aqui tem um parênteses, o A seja igual a 1. E em geral, professor, se for A mesmo diferente de 1, né? Que aqui no caso é quando o polinômio é mônico. Quando vocês verem esse termo polinômio mônico, é porque o coeficiente do termo de maior grau é 1. Tá certo? Agora, em geral, o que é que vai acontecer? Vai aparecer o A aqui na frente. Tá certo? Então, se o polinômio não for mônico, ou seja, esse A aqui é algum número diferente de 1, ele vai aparecer aqui na frente na fatoração. Beleza? Professor, e se tiver delta igual a zero? Bem, delta igual a zero, a gente tem duas raízes reais, só que iguais, né? A gente tem que x1 é igual a x2. Aí, nesse caso, o polinômio ele é fatorado da seguinte maneira. A, que multiplica x menos x1, é a mesma coisa, vezes x menos x1. Só que x menos x1 vezes x menos x1 é x menos x1 ao quadrado. Tá beleza? Pronto. Então, e quando o delta é negativo, professor? Se o delta for negativo, esse polinômio não tem raiz real, e aí ele já está na sua forma irredutível. Beleza? O máximo que a gente vai poder fazer aqui é completar quadrado. E aí o pessoal que já está em cálculo 2, né, vai ver que vai precisar disso aqui, principalmente quando a gente for aplicar frações parciais, uma técnica de integração. Beleza? Então, ó, vamos para cá. Então, professor, se eu quero saber se eu posso fatorar ou não um polinômio de grau 2, eu tenho que saber pelo menos o delta, né? Já lhe ajuda, porque aí você não perde tempo. Inclusive, eu lhe dei uma forma de você encontrar a fatoração. Você pode simplesmente achar as raízes, e aí você sabendo as raízes, você vai saber fatorar o polinômio, tá bom? Então, ó, só para antes de você fazer qualquer coisa, você pode olhar quem é o delta. Então, olha, o delta, né? Ele é dado como sendo b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o b ao quadrado aqui? O b é 3, né? Então, b ao quadrado vai dar 9 menos 4 vezes 1 vezes 2, que dá 8. Ou seja, dá 1 que é positivo. Então, tem duas raízes reais. Tá certo? Então, você poderia continuar aqui, usar a Bhaskara para encontrar essas duas raízes reais. E aí você ia ter aqui a sua fatoração. Mas eu vou fazer de um jeito diferente. Olha só. Eu vou fazer da seguinte maneira. Aqui também, né, é a forma do soma e produto, só que eu vou lhe mostrar de um jeito um pouquinho diferente. Olha só. Primeiro, você vai observar o seguinte. Qual o sinal do termo independente? Professor, o sinal do termo independente é positivo. Joia. Então, quer dizer o seguinte, que
Aqui no meio, ó, vou colocar assim. Aqui é um produto. Então, aqui no meio, tanto pode ser um sinal de mais, como um sinal de menos. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Só que ambos têm que ser mais ou ambos têm que ser menos. Tá certo? Ou seja, eu vou ter o mesmo sinal. Quem é que vai me dizer isso? O sinal do termo independente. Beleza? Pronto. Mas e como é que eu vou saber agora, professor, se é mais ou se é menos? Bem, aí você vai saber o seguinte, ó. Agora você vai saber pelo termo de grau 1. O termo de grau 1 não é positivo? Então está dizendo para você que aqui vai aparecer mais e mais. Tá certo? Então, primeiro passo, olha o termo independente. Se for positivo, quer dizer que o sinal que vai ter aqui no meio ou é mais e mais, ou é menos e menos. Por quê, professor? Porque aqui eu vou colocar números. E o produto entre esses números é que vai gerar esse termo independente. Tá? Para você entender como é a lógica aqui desse raciocínio. Pronto. E agora, professor? Já sei. Pronto. Eu já achei mais porque depois eu analisei o termo de grau 1 e ele é positivo, então aqui tem que ser positivo. Beleza. Olha só. Agora você vai procurar dois números que multiplicados vai dar 2 e que somados dá 3. Quem são esses números? Exatamente. 1 e 2. Tá? Vamos conferir para ver se está certo? Olha só. Então aqui vai ficar ó, x vezes x, x quadrado, x vezes 2, 2x, 1 vezes x, x, e 1 vezes 2, 2. Então, quando a gente somar aqui 2x mais x, vai dar 3x, né? Então, batido e conferido. Beleza? Bem simples, né? Mas, se você também quisesse, poderia continuar aqui e fazer via Bhaskara. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam aqui. Ó, esse aqui muda um pouquinho. Já é um pouquinho diferente. Por quê, professor? Porque o termo independente agora é negativo. E aí, professor, quando o termo é negativo, o que é que isso quer dizer? Bem, primeira coisa é o seguinte. Sempre que o A for positivo e esse cara for negativo, o delta é positivo. Então, você já sabe de cara que esse polinômio aqui tem duas raízes reais distintas. Né? Ó, basta você lembrar do delta, ó, porque o delta é b quadrado, então não importa o sinal que está aqui. E como aqui tem um menos, ó, quando você fizer menos com menos, vai ficar positivo. Então o delta vai dar positivo. Tá certo? Olha só. Nesse caso aqui, a gente faz o seguinte, do mesmo jeito, ó, x, como é de grau 2, x. Aí você tem que decidir qual é o sinal que tem que ser aqui no meio, tá bom? Como é que você olha? Olha o termo independente. Professor, agora o termo independente está negativo. Pronto. Se o termo independente está negativo, não tem jeito. É porque aqui tem que ser um mais e aqui tem que ser um menos. Tá bom? Então, foi negativo o termo independente, você tem que ter sinais obrigatoriamente trocados. Lembra, eu vou multiplicar esse por esse para obter esse. Então, eu tenho que fazer o mais por menos para dar menos. Beleza? Show, professor. E agora? Pronto. Então, olha só. Aí você vê, o termo de grau 1, ele é negativo. Tá certo? Professor, e o que é que diz para a gente essa informação? Ele ser negativo. Quer dizer que o número maior, quando eu ver quais são os números que vão se encaixar aqui, o número maior ele tem que ser negativo. Tá? Então o número maior tem que ser negativo justamente por conta desse termo de grau 1. Novamente, né, eu vou olhar aqui quais são dois números que multiplicados dá 2 e que quando eu somá-los vai dar menos 1. Né? Então vai ser exatamente 1 e 2. Né? Ó, o negativo está maior. Olha só, vamos só conferir para ver que está certo. Então vai ficar ó, x vezes x dá x quadrado, mais por menos, menos, 2 vezes x, 2x, mais por mais, 1 vezes x, x, e mais por menos, menos, 1 vezes 2, 2. Então aqui vai dar igual x quadrado menos x menos 2. Batido e conferido. Tá certo? Então, é um jeitinho bem legal, né, que você vai fazendo
e que dá fácil para você encontrar fácil, né, a fatoração aqui. Beleza? Então, olha só, pessoal, vou ficar por aqui. Agora eu te pergunto aí, você quer saber mais? Quer aprender a fatorar mais polinômios diferentes? Quer outras técnicas? Então deixa aí nos comentários se você quer mais, porque realmente aparece muito mais condições. Por exemplo, se aqui for um polinômio de grau 3, será que você sabe fatorar? Né? Como é que a gente faz? Se aqui aparecer um 2, professor, se não for mônico, vai mudar aqui alguma coisa? Né? Então, se você quer aprender esses outros polinômios, né? Quer ver essas outras formas, então deixa aí o comentário, deixa seu like no vídeo, que eu terei o maior prazer de gravar, né, mais um vídeo aqui mostrando como você fatorar esses outros polinômios, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.